Tema de hoje: escravos por amor. Em Êxodo capítulo 21, de 1 a 6 diz: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ele der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Confesso que esse texto me deixou confuso por muito tempo. Ver a escravidão presente na cultura dos povos antigos, tanto do Antigo como no Novo Testamento, é uma coisa. Agora, ver Deus regulamentando as leis da escravidão é outra bem diferente. Eu analisava esse texto bíblico e ficava receoso de que a escravidão, que graças a Deus é algo que não mais toleramos hoje, fosse algo respaldado pelo Senhor. Embora o propósito desta lei fosse impedir que a escravidão fosse praticada sem misericórdia, ainda assim a ideia de um homem servindo a outro era algo que me incomodava. Entretanto, descobri que muitas coisas com as quais o Senhor teve que lidar com o seu povo não era necessariamente a sua vontade. Como é o caso da poligamia, tolerada por muito tempo, mas depois proibida por Deus. Muitos não enxergam a verdade do senhorio de Jesus sobre as suas vidas. E até mesmo nós, que a enxergamos, precisamos crescer no nível de entendimento deste nosso relacionamento com o Senhor. Ao mesmo tempo em que Ele é o nosso Pai Celestial e nós somos seus amados filhos e herdeiros, Deus também é o Senhor das nossas vidas e nós somos os seus servos. Lembrando, é claro, que a palavra servo significa escravo. Isto é exatamente o que somos como consequência da redenção de Deus em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, entendendo a redenção, a fim de podermos entender a visão do senhorio de Deus em nossas vidas, bem como a nossa condição de servos, escravos seus, é preciso que estabeleçamos antes um fundamento claro do que a Bíblia ensina sobre a redenção. Para muitos cristãos, a palavra redenção não significava nada mais do que perdão dos pecados ou salvação, mas o seu significado vai muito além disso. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Ela significa readquirir uma propriedade perdida. Antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem ilustradas no Antigo Testamento. Em Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A sombra é diferente da imagem real que a projeta. Assim também, as ordenanças da antiga aliança tinham características semelhantes às dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança. A circuncisão deixou de ser literal e passou a ser uma experiência no nosso coração. Assim também, outros detalhes da lei que envolviam comida, bebida e dias de festa começaram a ser vistos não como ordenanças literais, pelas quais
quem não as praticasse poderia ser julgado, mas como uma revelação de princípios espirituais, cabíveis na nova aliança. Então, em segundo lugar, escravos de Cristo. A partir do entendimento de redenção, fica mais fácil entendermos a nossa posição de servos, de escravos do Senhor. A verdade é que ainda que por direito da compra pela redenção, o Senhor seja o nosso proprietário. Ele não impõe o seu senhorio sobre as nossas vidas. Todos fomos libertos por Cristo da escravidão, em Gálatas 4:7. Mas podemos assumir voluntariamente essa posição por amor. E de fato é isso que Deus espera de nós. Quase todas as vezes que a palavra escravo ou servo, seu sinônimo, aparece no Novo Testamento, é a tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil. Somos chamados pelas Sagradas Escrituras de escravos de Cristo. Em 1 Coríntios 7:22 diz: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Escravo de Cristo é o que somos. Todas as vezes que os apóstolos se chamavam de servo do Senhor, é este o conceito que eles estavam comunicando. Semelhantemente, o que nos leva a amarmos o Senhor Jesus é o entendimento do seu amor por nós. Porque quando entendemos o quanto Ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.